Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito comentado, falado, criticado, mas pouco conhecido da história, que é a famosa Idade Média. Período de trevas, de obscurantismo, de superstições, de crendices. Será que foi isso mesmo? Será que é um exagero a respeito? Será que isso não passa de um preconceito em relação a esse período histórico? Então, se você tem curiosidade para saber alguma coisa a respeito desse período tão tenebroso na história, me acompanhe e veja essa história. A Idade Média é um período que foi assim denominado pelos artistas renascentistas italianos. O Renascimento é um movimento científico, cultural, filosófico, artístico, que surge exatamente da transição da Idade Média para a Idade Moderna, e que se baseou na cultura greco-romana. Então eles achavam que estavam fazendo renascer a cultura greco-romana. Não foi bem assim a história, vamos ver isso mais adiante, num vídeo específico sobre o Renascimento. Mas eles dividiram, alguns deles, aliás, dividiram a história em três períodos. O período anterior, de grande crescimento artístico, filosófico, que era a Antiguidade Clássica Greco-Romana, o período que eles estavam começando a viver, terceiro, de um renascer dessa cultura greco-romana, e no meio uma idade de trevas, de obscurantismo, de crendices, de superstições, uma idade média que está no meio, entre dois grandes períodos de crescimento artístico, filosófico, cultural. Na verdade, não foi bem assim. A Idade Média teve os seus problemas, os seus defeitos, como qualquer época histórica, tudo que é feito pelo homem tem os seus problemas, mas ela não foi um período de obscurantismo, de trevas. Não podemos considerar toda a Idade Média desta maneira, que ela pode ser subdividida em vários períodos, de acordo com a civilização que nós estaremos estudando. Se nós compararmos com os dias de hoje, nós continuamos encontrando entre várias pessoas certas crendices, superstições que existiam na Idade Média e vão continuar existindo, com todo o crescimento tecnológico e científico que nós temos no mundo moderno, que deveria ter acabado com isso. O iluminismo do século XVIII também veio para combater a ignorância, a superstição e crendice, e continuamos com várias delas por aí. Pessoas acreditando um monte de bobagens ainda no dia de hoje, em pleno século XXI. Mas não vamos entrar no mérito da questão e vamos tratar do nosso período medieval tão obscuro que muita gente pensa que só teve cavalaria e fogueira da Inquisição, que não é bem assim. Nós vamos fazer dois vídeos a respeito da Idade Média. Nesse primeiro, vamos tratar de três assuntos iniciais: a formação dos reinos bárbaros, a formação do islamismo e o Império Bizantino. Os reinos bárbaros começam a surgir no que foi o antigo Império Romano do Ocidente, que se desagregou, se dividiu com as invasões desses povos, denominados bárbaros. Bárbaros, segundo a mentalidade dos romanos, eram aqueles que não possuíam a cultura greco-romana, viviam fora das fronteiras do Império Romano. Eram povos ignorantes, povos quase analfabetos, que não tinham uma organização como o Império Romano poderoso tinha. Então, eles consideravam como bárbaros todos aqueles que não tinham a sua cultura. Uma visão que nós ainda temos no dia de hoje, né, quando várias pessoas ainda consideram certas culturas como atrasadas. Mas o fato é que esses reinos bárbaros conseguiram dominar o antigo Império Romano. E como eram vários grupos diferentes, vão se estabelecendo em diversos locais desse antigo Império do Ocidente com o Império do Oriente. O Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, continuou tranquilo lá até 1453. No Ocidente, o Império desagregado vai dando origem a diversos reinos: alamanos, os godos, os ostrogodos, os visigodos, os vândalos no norte da África, que o nome vândalo é utilizado até nos dias de hoje para designar aqueles que cometem atos de destruição de patrimônio, atos de vandalismo, porque esses povos eram extremamente destruidores por onde passavam. Os hunos também, de uma ferocidade enorme, tanto que Átila, o mais famoso do rei dos hunos, era considerado, era chamado de flagelo de Deus. E diziam as lendas que onde o cavalo de Átila pisava, nem grama mais nascia. Obviamente, tudo era um exagero, mas apenas para mostrar
o grau de destruição que eles cometiam e causavam pânico, inclusive, em outros grupos de bárbaros, como os germanos, que tiveram que, recuando das suas terras originais, adentrando o Império Romano, fugindo dos hunos, que vinham da região da Ásia Menor. E entre esses povos, o que mais se destaca eram os francos, que vão ocupar o território onde hoje é a França. Vários desses povos vão dar origem a alguns países europeus atuais. Alemanha, Espanha, França e vários outros. Com o tempo, é óbvio, não é de repente. Os francos, que são desses povos mais importantes entre os bárbaros, organizam-se aos poucos e eles vão ser divididos na sua história em 3 grandes dinastias. A dinastia dos Merovingios, que tira o nome do rei chamado Meroveu, avô do rei que vai iniciar a dinastia propriamente dita, Clovis. Clovis era pagão, ele não era cristão, mas ele acaba se convertendo ao cristianismo e com ele todos os seus guerreiros têm que aceitar o batismo e ele dá início à dinastia Merovingia. Um grupo desses reis, chamados de reis cabeludos, que tinham cabeleiras longas, eram reis extremamente dinâmicos, que administravam o reino. Mas com o tempo vão surgindo um grupo de outros reis, chamados reis indolentes ou reis preguiçosos. E esses reis preguiçosos ou indolentes da dinastia dos francos, eles vão entregando a administração aos chamados prefeitos do palácio, ou prefeitos do paço. Um desses, Pepino Breve, acaba conseguindo autorização para se tornar rei de fato. Ele já administrava, então ele acaba sendo proclamado o novo rei da nova dinastia, que é a dinastia Carolíngia, que tem esse nome em função do seu filho, o mais famoso dos reis dos francos, que foi Carlos Magno. Carlos Magno dá nome à dinastia e no Natal do ano 800 ele é coroado imperador pelo Papa da Basílica de São Pedro, não a atual, a Basílica anterior, não a que está lá hoje. E ali é uma tentativa de se recriar um grande império no Ocidente, que substituísse o Império Romano, que havia sido desagregado, para se defender os interesses da Igreja. Vamos ver isso no próximo vídeo. Carlos Magno deixa o seu trono para o filho, Luís o Piedoso, que, tendo 3 descendentes, 3 filhos, que não chegam ao acordo após a morte do pai, sobre a divisão do reino, entra numa guerra, e essa guerra termina com a assinatura do Tratado de Verdun. O Tratado de Verdun divide o antigo Império de Carlos Magno em 3 partes. Uma parte, onde hoje é a França atual, coube a Carlos o Calvo. Uma outra parte, onde a Alemanha e outros países da Europa Central, Europa Oriental, coube a Luís o Germânico. E a Península Itálica e uma faixazinha de terra entre a parte da França e a parte da Alemanha, chamada de Lotaríngia, coube a Lotário. Isso dali gerou a divisão do antigo Império de Carlos Magno, que não sobreviveu à sua morte. Esses novos reis da dinastia Carolíngia depois serão substituídos pela terceira dinastia dita dos Capetingios, que tira o seu nome do rei, o primeiro rei dessa dinastia, que foi Hugo Capito, da dinastia dos Capetingios. Nós vamos falar um pouco mais da dinastia dos Capetingios já na Idade Moderna. O segundo ponto que temos que destacar aqui é a formação do islamismo. A Arábia, como nós conhecemos hoje, não existia nessa época. A Arábia estava totalmente dividida, tanto religiosa quanto politicamente, em diversas tribos. E essas tribos tinham algumas delas inimizades entre si, e às vezes elas se reuniam na cidade de Meca, já considerada uma cidade sagrada antes da criação do islamismo. E em Meca existia um templo, que existe até hoje, aliás, chamado de Kaaba, um templo em forma de cubo. E ali dentro existiam ídolos, imagens dos diversos deuses protetores das tribos árabes. Um belo dia, um condutor de caravanas, chamado Maomé, da tribo dos Coraixitas, uma das várias tribos que existiu na Península Arábica, começa a pregar dizendo que havia tido uma revelação divina, que o anjo Gabriel havia dito a ele que aqueles deuses eram falsos e haveria um único Deus, que é Alá. Já era cultuado.
como um dos deuses das várias tribos, e que Maomé era o último profeta de Alá e ele deveria levar essa palavra de Alá aos demais membros da sua família e depois a todas as tribos, para que todos passassem a acreditar nesse único Deus e abandonassem o politeísmo. Maomé consegue converter a sua família, mas quando ele começa a pregar entre os conhecidos e outros ali na cidade de Meca, onde ele havia nascido, ele não é bem aceito, porque aquilo representava para os ricos comerciantes de Meca o fim do seu comércio, do seu lucro, porque as caravanas que passavam por ali paravam na Caaba para reverenciar os deuses das diversas tribos, deixariam de existir aquilo. Então Maomé precisa fugir de Meca. E ele foge para a cidade de Iatreb, uma cidade vizinha, inimiga comercialmente de Meca. E essa cidade acolhe Maomé, por ser inimiga do comércio, rival no comércio de Meca. E passa a ser chamada de Medina, ou seja, a cidade do profeta. Essa fuga de Maomé de Meca para Medina ocorreu no ano 622 do nosso calendário cristão e é chamada de Égira. E é o ponto de partida para o calendário muçulmano. O calendário muçulmano é diferente do nosso. O ano 1 da era muçulmana é o nosso ano 622, quando Maomé foge de Meca para Medina. Lá ele consegue converter os habitantes de Medina, ele organiza um exército, volta para Meca e consegue dominar a cidade. Entra na Caaba, quebra todos os ídolos que lá existiam e deixa apenas a chamada Pedra Negra. A Pedra Negra provavelmente é um meteorito, que segundo a crença que já existia entre os árabes, teria sido trazida dos céus e entregue primeiro a Adão e depois a Abraão. Lá no Antigo Testamento eles também acreditam na existência de Adão e Eva, Abraão, Moisés e outros personagens do Antigo Testamento cristão. E essa pedra era branca originariamente, mas foi escurecendo com o pecado dos homens. Essa pedra está lá até hoje, em Meca. Uma vez, pelo menos na vida, o islamita precisa peregrinar até Meca e visitar a Caaba. A não ser que problemas, outros impeçam de fazer essa peregrinação. E Maomé, ele recebe essa revelação do arcanjo Gabriel, que dita para ele um livro sagrado. É o livro sagrado do islamismo, que é o Alcorão, que significa a leitura. Esse livrinho é bem menor que a Bíblia, dos cristãos, é o livro sagrado do islamismo. E aqui está, segundo eles, a revelação feita a Maomé, todos os preceitos, tudo aquilo que o islamita deveria cumprir. A palavra Islã significa submissão. O crente islamita, ele tem que se submeter à vontade de Deus. Ele não pode questionar a vontade de Deus. Inclusive, ele acredita no destino. Ninguém pode fugir ao seu destino. Representado pela palavra maktub. Maktub significa estava escrito. Se estava escrito que ia acontecer assim, assim será feito. Há, inclusive, uma lenda meio humorística a respeito disso, contando que um árabe ficou sabendo, sabe como, que um dia ele iria morrer, que a morte iria visitá-lo. E no dia, no horário marcado, ele fez o quê? Ele se disfarçou para que a morte não o levasse. A morte chegou, procurou por ele, e não o encontrando, olhou para aquele outro disfarçado, que ele era próprio, a morte não reconheceu, falou, já que tem o outro, eu vou levar isso aqui mesmo. Ou seja, estava escrito, não tinha como fugir. É o fatalismo, entre várias obrigações que o islamita precisa cumprir. E até os dias de hoje seguem à risca. O islamismo, após a morte de Maomé, se subdividiu. Nós temos chamados os xiitas, os sunitas. Os xiitas, uma das grandes diferenças para os sunitas é que os xiitas só seguem o Corão e não outro livro sagrado. Os sunitas, por sua vez, aceitam um segundo livro que foi escrito posteriormente a Maomé, chamado Sunna. São comentários a respeito do Corão, feito por vários sábios islamitas. Os xiitas não aceitam isso. Isso tem outras pequenas diferenças, mas essa é a básica. Tá? É o nome sunitas, que acreditam também e aceitam também a Sunna, que é um outro livro. E eles têm por obrigação levar o islamismo para outros povos, converter o que chamam de infiéis, aqueles que não acreditam no credo muçulmano, que é muito simples, só Alá é Deus e Maomé
o seu profeta. Aliás, está escrito isso na bandeira da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, só de curiosidade, possui uma das duas bandeiras do mundo com uma legenda. Uma é a nossa, tá? Tem lá o Ordem e Progresso. A outra é a bandeira da Arábia Saudita, que está escrito em árabe, só Alá é Deus e Maomé, o seu profeta, logo abaixo de uma espada árabe chamada cimitarra, símbolo dos árabes. Terceiro grande ponto que nós temos que falar aqui sobre o Império Bizantino. O Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, com a sua capital em Constantinopla, recebeu esse nome também porque Constantinopla era chamada de Bizâncio. Era uma antiga colônia grega, tinha esse nome. Depois, Constantino, imperador do Império Romano, ele vai recriar a cidade de Bizâncio e vai colocar o seu nome na cidade, Constantinopla, cidade de Constantino. E ele transfere a capital para lá. Essa cidade depois se torna efetivamente a capital do Império Romano do Oriente, quando Teodósio, que foi o último imperador do Império Unificado, ele divide esse império entre os seus dois filhos, Honório e Arcádio, deixando o Império Romano para um, do Ocidente para um, e o Império Romano do Oriente para o outro. O Império Romano do Ocidente, na verdade, foi um presente de grego, que já estava decadente. O Império Romano do Oriente, por sua vez, não estava lá, começando seu desenvolvimento, e ele vai florescer a partir daí e vai persistir até o ano de 1453. Entre os bizantinos havia, assim, um gosto muito grande para discussões filosóficas, teológicas. Eles paravam em praça pública, como nós hoje paramos, às vezes dava para discutir futebol e política, né? O brasileiro faz de fazer isso. Os bizantinos paravam para discutir filosofia, teologia, e com discussões que não levavam a nada. Daí a palavra bizantinismo. Poucas pessoas conhecem esse termo, mas é um termo utilizado para representar aquelas discussões que não levam a lugar nenhum. Inclusive, outra que é mais conhecida, discutiu o sexo dos anjos. Também consta que houve um concílio, os bispos estavam discutindo exatamente a respeito disso, e um grupo de um exército turco avançou e os bispos foram conferir o sexo dos anjos no local próprio, né? Que não chegaram a um acordo aqui, não sobrou nenhum para contar a história. Mas o mais importante a respeito dos bizantinos, esse Império Romano do Oriente, é o seu gosto pela jurisprudência, pelo direito. As nossas faculdades de direito, várias delas ainda estudam o chamado direito romano, que na verdade ele é mais grego do que romano, porque o Império Romano do Oriente, a cultura é grega, a língua falada é o grego, não é o romano, não é o latim falado no Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, a língua, a cultura, a formação é grega, porque a Grécia Antiga fazia parte desse império, então a cultura que vigorava ali era a cultura grega, não a cultura latina do Império Romano do Ocidente. E um dos grandes imperadores, se não o maior dos imperadores desse império, foi Justiniano. Ele resolve compilar, reunir todas as leis conhecidas dos romanos antigos e do seu império, e surge o chamado Corpus Iuris Civilis, ou Corpo de Direito Civil. Seria mais ou menos o equivalente ao nosso Código Civil hoje em dia, que também ficou conhecido como Código Justiniano. É a principal obra dele, compilando essa jurisprudência. E ali ele vai reunir as diversas leis, os diversos costumes, as diversas tradições, formando esse código de leis. Ele teve que enfrentar uma revolta muito grande, a chamada revolta de Nica. Nica, uma palavra grega, significa vitória. Essa revolta começa no autódromo de Constantinopla, onde haviam corrida de cavalos. Eram os esportes principais que eles tinham. Aliás, do autódromo, não, do hipódromo, né? Autódromo seria a corrida de automóveis. No hipódromo, onde havia corrida de cavalos. E ali, como hoje as pessoas vão a campos de futebol, discutia-se política. E os grupos ali se dividiam, que torciam para os membros de uma equipe ou de outra, e eram grupos políticos também. E aqueles grupos adversários de Justiniano saíam dali gritando Nica, vitória, porque eles achavam que já eram vitoriosos. E Justiniano ficou tão apavorado com aquilo que ele resolve fugir. A esposa dele é que segurou. Ela disse que não iria embora.
porque ela estava ali e iria morrer como imperatriz. A frase dela, a Justiniano, foi que se quiseres fugir, pode ir. Quanto a mim, eu fico, porque a púrpura é uma bela mortalha. Púrpura é uma cor meio avermelhada. Os tecidos nessa cor eram raríssimos, eram muito caros na época. Somente os grandes imperadores, reis, durante o período medieval também, na Europa era a mesma coisa, podiam usar. Então ela dizia que ia morrer, mas já estava lá com uma bela mortalha, que era uma vestimenta da cor púrpura. Aí Justiniano ficou com vergonha, resolveu ficar e ordenou que seus generais reprimissem a revolta. A revolta foi reprimida e terminamos em paz, teoricamente, né, com uma repressão em cima dos revoltosos. Esse grande império dos bizantinos vai vigorar até 1453, quando ocorre a invasão de grupos de turcos que vão tomar o império, e ele termina, e ali também termina a chamada Idade Média e começa, de acordo com aquela divisão clássica da história, a Idade Moderna, mas isso veremos num vídeo posterior. Com isso, vimos rapidamente esses 3 pontos do período medieval. No próximo vídeo veremos a Igreja Medieval, a questão da Inquisição, as Cruzadas, o feudalismo e outros detalhes da Idade Média Ocidental, da Europa Ocidental. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem. Se estão conhecendo pela primeira vez, se inscrevam no canal e até o nosso próximo encontro.